Todo e qualquer tipo de investimento que você quer fazer, seja ele comprar uma casa para alugar, montar um negócio, colocar dinheiro no mercado financeiro, cair no papo do teu gerente que te ofereceu alguns planos lá que tu não faz a mínima ideia do que é, para todos eles, sem exceção, você tem que levar em consideração esses 3 fatores que eu vou falar agora e que estão presentes em tudo que você for colocar dinheiro. Não sai daí! Fala investidor, eu sou o Andrei e esse é o canal Pouco Importa. Cada tipo de investimento que tem por aí no mercado tem suas características próprias. Mas apesar dessas várias modalidades de investimento, para todos eles é importante que você avalie com base nesses 3 critérios: risco, rentabilidade e liquidez. E vamos começar o papo falando primeiro de risco, que está relacionado ao quão incerto é o seu retorno sobre aquilo que você aplicou seu dinheiro. E toda e qualquer decisão que você tenha sobre dinheiro tem algum tipo de risco atrelado, alguns mais baixos e outros mais altos. Mas o risco por si só ele não pode ser avaliado sozinho. Como eu falei antes, existem 3 fatores que juntos devem ser levados em consideração. E um que anda lado a lado com o risco é a rentabilidade. E de maneira bem simples, quanto maior o risco de alguma coisa, maior a sua tendência de rentabilidade também. E quanto menor o risco, menor também a sua tendência de rentabilidade. Então, de forma geral, eles costumam andar sempre juntos. Mas, porém, contudo, todavia, esse conceito muitas vezes é mal compreendido. Porque muita gente acha que se você está investindo em algo de muito risco, naturalmente você vai ter um alto retorno, mas a realidade é outra. Porque investimentos arriscados não garantem retornos elevados, mas a possibilidade de que retornos elevados aconteçam. Essa é uma linha de raciocínio muito bem defendida por Howard Marks, no livro O Mais Importante para o Investidor, que inclusive vai ser tema da nossa playlist de livros, então fica ligado. Então a palavra-chave aqui é possibilidade. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de haver um alto retorno. E sobre rentabilidade, a gente pode dizer que existem 2 tipos: o tipo nominal e o tipo real. Um exemplo bem básico para explicar a diferença de rentabilidade nominal e rentabilidade real é quando você pega uma nota de R$100 e coloca debaixo do colchão durante o período de um ano, de janeiro a dezembro. E nesse período aconteceu uma inflação de 10%. A sua rentabilidade nominal é de 0, porque você colocou uma nota de R$100 no colchão em janeiro e tirou uma nota de R$100 do colchão em dezembro. Mas a sua rentabilidade real é de menos 10%, porque a inflação corroeu o valor do seu dinheiro no ano. E na prática é como se esses R$100 que você tirou em dezembro debaixo do colchão comprassem apenas R$90 de coisas. E no caso o seu dinheiro perdeu o valor. Outro exemplo simples é se você aplica o seu dinheiro em um rendimento que te promete 10% ao ano e nesse ano houve uma inflação de 8%, a sua rentabilidade nominal é de 10%, porque foi o que você contratou. Agora, a sua rentabilidade real é de apenas 2%, porque na rentabilidade real há o desconto da inflação. Então, os 10% que você colocou, menos os 8% da inflação, acabou sobrando 2% de rentabilidade real. E esses 2% seria o que realmente o seu dinheiro valorizou no período, porque esse investimento aumentou o seu poder de compra, superando a inflação. E a decisão de assumir maior risco e, consequentemente, maior oportunidades de se rentabilizar o seu dinheiro está muito relacionada com o seu perfil. Porque se você é conservador, você tende a investir em investimentos de baixo risco. Se você é moderado, você se dá o luxo de assumir um pouco mais de risco de forma mais cautelosa. E se você é arrojado, é porque você é mais disposto a correr riscos e assim assumir a possibilidade de ter uma rentabilidade maior. O gráfico agora na tela vai mostrar alguns exemplos onde a gente compara a rentabilidade e risco desses investimentos. A gente colocou alguns exemplos de investimentos que o brasileiro normalmente costuma colocar o seu dinheiro quando procura alguma rentabilização. Como vocês podem ver, existem investimentos dos mais variados, alguns com uma rentabilidade menor e um risco menor, e outros com uma rentabilidade maior e, consequentemente, um risco também maior.
Vamos explicar cada um deles aqui. Começando pela poupança, e já explicando, pessoal, poupança não é investimento, tá? O simples ato de colocar dinheiro numa conta poupança do seu banco não te torna um investidor. Mas vamos explicar a posição dele no gráfico. Se vocês perceberem aqui, a poupança, ela tem um risco muito baixo em relação ao gráfico e também uma rentabilidade muito baixa. Para vocês terem uma ideia, a gente propositalmente empurrou a poupança para trás do zero porque na prática ela traz uma rentabilidade negativa. E lembram que eu expliquei do conceito de rentabilidade nominal e real? Nesse caso prático aqui, a poupança ela não supera a inflação atual. Se a gente caminhar para o fechamento do ano com uma inflação de 8%, a poupança ela está gerando em torno de 2 a 3% de rentabilidade. Então você está perdendo dinheiro deixando o seu dinheiro na poupança. E é por isso que ela está muito para a esquerda aqui da linha da rentabilidade. É uma rentabilidade praticamente negativa. Vamos falar agora de Tesouro Selic e CDB. O Tesouro, pessoal, para quem não tem conhecimento, Tesouro Direto, Tesouro Selic, é basicamente você emprestando dinheiro para o governo e ele te retornando a uma possível taxa. E o CDB, de forma bem resumida, é você emprestando dinheiro para bancos. Então o Tesouro Selic, comparado com a poupança, tem uma rentabilidade maior e, comparado a um CDB, tem um risco menor, porque emprestar dinheiro para o governo é mais seguro do que emprestar dinheiro para banco. Esse é o resumo simples dessa equação, tá, pessoal? Claro que existem modalidades de CDBs e existem modalidades de Tesouro Direto, Tesouro Selic, onde eu sempre friso aqui, cabe a cada um estudar e se aprofundar sobre o tipo de investimento que você quer colocar o seu dinheiro. Subindo aqui no gráfico, a gente chega nos imóveis, pessoal, e aqui eu falo de imóvel mesmo, para você comprar e colocar o aluguel e viver desses rendimentos. O que acontece com os imóveis? Eles possuem uma rentabilidade maior em relação aos outros investimentos que a gente colocou aqui, mas em contrapartida ele possui um risco maior. Porque o que acontece? Num imóvel físico, existe o risco do inquilino não manter os pagamentos em dia, existe o risco da depreciação, existe o risco de danos aos imóveis, existe o risco de você não garantir o aluguel, ou seja, não ter alguém que queira morar naquele imóvel. Então, o imóvel, apesar dele trazer uma rentabilidade maior, ele também apresenta um risco maior, por todos esses que eu falei. O valor de um aluguel costuma ser em média 0,4% o valor do imóvel. Então, se você tem um imóvel avaliado em R$200 mil, por exemplo, e deseja alugar ele, é bem provável que o valor desse aluguel gire em torno de R$800, um pouco menos e um pouco mais, dependendo da região que ele está localizado. Falando agora do próximo item de investimentos que o pessoal costuma colocar o seu dinheiro, são as ações. E de forma geral, as ações são pequenos pedaços de empresas que você compra para virar acionista dela. E aí, como é que você ganha dinheiro com isso? Basicamente de duas formas. Com a valorização do pedaço dela que você comprou e também com a distribuição dos lucros dessa empresa, que vai ser dado proporcionalmente à quantidade de cotas que você comprou dessa empresa. Então, o potencial de rentabilidade das ações são altos, mas, porém, o risco também ele é mais alto em relação aos outros investimentos que eu falei, porque o mercado financeiro, a bolsa de valores, ela é muito volátil e dependendo da crise que possa vir a acontecer, essas ações elas podem perder muito valor com o tempo. Então é preciso muito estudo e muita análise para poder escolher boas empresas que são perenes. E nós já temos vídeo no canal falando sobre isso, dá uma olhadinha lá. E por último, o mais rentável de todos e consequentemente o de maior risco é você abrir um negócio. Negócios te permitem ter um rendimento escalável muito acima dos outros investimentos que eu falei aqui antes. Não é impossível quando um negócio está andando bem
ele dobrar de tamanho em períodos muito curtos, dependendo da natureza do produto que você está vendendo ou do serviço que você está ofertando. Mas também o risco desse negócio quebrar é extremamente alto. No Brasil, principalmente, a gente tem uma estatística muito ruim em relação a pequenos negócios, porque muitos deles não duram mais que 2 anos e acabam deixando os empreendedores nas dívidas. Então você também tem que levar em consideração esse ponto. E se você já está curtindo os nossos vídeos, deixa o like aqui embaixo e aproveita para se inscrever no canal para acompanhar as nossas novidades. Comenta aqui embaixo se você já levava em consideração o risco e a rentabilidade antes de você colocar o seu dinheiro em algum investimento. E por último, vamos falar de liquidez, que nada mais é do que a velocidade com que o investimento pode ser convertido em dinheiro. Então, quanto mais líquido é um investimento, mais rápido o dinheiro chega na sua mão. Investimentos que têm alta liquidez são muito recomendados para compor a sua reserva de emergência, que é um valor que você pode acabar precisando a qualquer momento. Porque caso você não tenha nenhum investimento com uma certa liquidez, isso pode se tornar um problema caso você venha precisar desse dinheiro de forma urgente. Eu considerei os mesmos investimentos do gráfico anterior para te apresentar uns exemplos de liquidez que você está vendo agora na tela. E esses investimentos aí, pessoal, eles estão na escala de menos líquido para mais líquido. Então vamos começar pelos mais líquidos aqui, que são a poupança, o CDB e o Tesouro Selic. Por que eles são líquidos, pessoal? Porque, como eu falei, eles são rapidamente convertidos em dinheiro. Na poupança, que não é investimento, diga-se de passagem, você simplesmente vai lá no banco e saca o dinheiro. É muito rápido converter esse ativo em dinheiro para sua mão. CDB com uma liquidez diária, a mesma coisa, e Tesouro Selic, dependendo da modalidade, a mesma coisa. Ações também têm a sua liquidez, não tão alta quanto a poupança, o CDB e o Tesouro Selic, mas você consegue, sem muito esforço, converter a sua cota de participação na empresa em dinheiro de forma simples, por meio de uma corretora. Então, ela, em termos de liquidez, não tem tanto risco. E daqui para baixo a gente já começa a ver um pouquinho mais de risco, pessoal. A abertura de um negócio, dependendo da natureza desse negócio, ele pode demorar para ser liquidado, ou seja, demorar para que esse negócio se converta em dinheiro. Por exemplo, caso você queira se desfazer desse negócio e esse negócio compõe prédios, compõe carros, compõe itens que você precisa vender para transformar ele em dinheiro, tem uma certa tendência aí que vai demorar um pouquinho para que ele se converta em dinheiro. E imóveis da nossa lista é o menos líquido, pessoal. Em termos estatísticos, no Brasil leva-se em média 2 anos para se vender o imóvel. Então o patrimônio que você tem lá aplicado num imóvel, seja ele de 100 mil ou 1 milhão de reais, vai demorar um certo tempo até que esse patrimônio se converta em dinheiro para você. Então, muito cuidado ao colocar o seu dinheiro e achar que você está fazendo alguma reserva, porque no momento que você precisar realmente desse dinheiro, ele tem que estar em um tipo de ativo que se converta muito fácil em dinheiro. E infelizmente, pessoal, não existe um investimento que tenha um baixo risco, uma grande rentabilidade e uma alta liquidez. Quando um deles é muito vantajoso, um dos outros dois ou até mesmo os outros dois provavelmente não são. Quer ver uma coisa? Dá uma olhada nesse outro gráfico aqui. Então aqui a gente traz a comparação de risco, rentabilidade e liquidez com os investimentos que a gente colocou de exemplo nesse vídeo, pessoal. A poupança ali está com asterisco porque você já sabe, ela não é investimento. E começando pela poupança, o risco, como eu expliquei dela, é extremamente baixo, a rentabilidade também é baixo, chega a ser negativa, conforme eu expliquei antes. A diferença entre rentabilidade nominal e real, e possui uma liquidez extremamente alta, é só você chegar na boca do caixa e sacar o dinheiro. CDB de liquidez diária, pessoal. Possui também um baixo risco, porque você está emprestando dinheiro por uma grande instituição financeira que possui toda uma estrutura e aparato para te pagar esse investimento ao longo do tempo, que no caso são os bancos. Uma rentabilidade relativamente neutra, dependendo da oportunidade, do banco, de quem for te oferecer. Então isso depende muitas vezes. E uma liquidez alta, você pode sacar esse dinheiro a qualquer momento.
O Tesouro Selic, a gente considerou basicamente o mesmo cenário de uma CDB, onde tem um risco também baixo, uma rentabilidade neutra, então você tem que pesquisar e estudar aonde garimpar o melhor investimento no Tesouro Selic e também uma liquidez alta. E aí, pessoal, a gente começa a entrar nos investimentos de maior risco, começando pelos imóveis. Ele, como eu expliquei, tem um risco mais alto, pelo fato do inquilino poder querer te dar um calote, por você não ter nenhum cliente querendo alugar o teu imóvel, por acontecer algum tipo de depredação no teu imóvel, entre vários outros. A rentabilidade, como eu falei, é de 0,4% em média o valor do patrimônio, mas em contrapartida tem uma liquidez extremamente baixa, pessoal, porque o imóvel ele não é convertido em dinheiro de forma muito rápida. Não tem como você arrancar um pedaço da parede do imóvel e converter ele em dinheiro de forma muito ágil. Então é preciso levar isso em consideração também. As ações possuem um risco alto porque são muito voláteis ao longo do tempo, mas em contrapartida tem uma rentabilidade relativamente alta e também uma liquidez alta. Então as desvantagens e vantagens das ações são completamente diferentes das desvantagens e vantagens dos imóveis. E por último, a abertura de um negócio próprio que você pode fazer. Possui um risco extremamente alto, porque você pode quebrar a qualquer momento. Possui uma possibilidade de rentabilidade extremamente alta, porque como eu falei, você pode escalar o seu negócio de uma maneira muito maior que em relação aos outros investimentos que a gente está usando como exemplo. E tem uma liquidez variada, porque depende da natureza da abertura do seu negócio, onde em algum modelo pode ser convertido muito rápido em dinheiro e outro tipo de modelo de negócio pode demorar pra caramba para ser convertido em dinheiro. Mas, de forma bem resumida, esses 3 primeiros itens são muito bem recomendados para se ter como reserva de emergência. Por quê, pessoal? Porque eles têm uma alta liquidez, então quando você precisar da grana, ela vai estar ali disponível para que você utilize. E os outros 3 investimentos são muito recomendados para quem quer ter um crescimento de patrimônio, ou seja, apesar do risco atrelado a esse tipo de investimento, a possibilidade de uma rentabilidade maior pode fazer com que o seu patrimônio cresça a longo prazo, podendo te garantir uma vida mais equilibrada e até mais segura no futuro. E todas essas explicações são para te mostrar que você deve avaliar seus investimentos sempre com muita cautela, considerando o risco, a rentabilidade e a liquidez em qualquer tipo de decisão. Assim você consegue ser muito mais preciso na hora de escolher aonde colocar o seu dinheiro. E o mais importante, estudar muito sobre o investimento que é do seu interesse. E por hoje é isso, pessoal. Para mais dicas como essa, siga a gente lá no Instagram, Pouco Importa. Lá a gente compartilha diversas informações sobre bolsa de valores, investimentos e educação financeira. Até lá!